Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Marcela. Boa Oi, tarde. oi, Marcela. Olá, Tudo- pessoal. Doutora Soraya, nossa musa aqui da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, acabou de entrar. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, Soraya, o convite para a gente fazer esse bate-papo aqui informal, essa live. Agradecer a todos que estão entrando aqui e agradecer, sobretudo, a Gabriela Silva e a Marcela Silveira por aceitar esse convite aqui. O objetivo hoje é a gente bater um bate-papo descontraído sobre publicidade comparativa, que é um tema super intrigante e polêmico, né? Quais são os limites aqui no Brasil sobre a publicidade comparativa. E então minha função aqui hoje é mais ser um provocador aqui das discussões. E meu nome é João Cunha, sou sócio do Guzmão e Labrini Advogados, né, um escritório especializado em propriedade intelectual. Lido bastante com essa matéria mais no contencioso, né? E hoje quem vai expor aqui o tema e participar desse bate-papo vai ser a Gabriela Lima Silva, que também é advogada do escritório há muitos anos e é a head da área de entretenimento hoje do escritório. Então, bem-vinda, Gabriela. E a gente tem a honra aí também de contar com a Marcela Silveira, que já nos conhecemos aí de longa data, né? A Marcela tem aí, salvo engano, 15 anos aí já de experiência em empresas de alimentos e sempre empresas que usam muito, né, a publicidade para divulgar seus produtos. Então a Marcela tem uma bagagem prática aí e interações com marketing super valiosas e experiências muito valiosas, né? Já teve o prazer de conviver com a Marcela como cliente há muito tempo atrás e novamente agora temos muito contato aí, que a Marcela é a mais nova head aí da área de legal marketing da Danone. Então super bem-vinda, Marcela, também. Obrigada, João. Obrigada pelo E convite. e eu espero que a gente tenha uma boa discussão, né? Então, acho que o objetivo hoje aqui é a gente discutir publicidade comparativa, né? O que é, em primeiro lugar, a publicidade comparativa, né? E tentando numa linguagem bem informal, basicamente é o uso, né, da marca de um concorrente, né? Um uso numa publicidade, né? Então, esse uso pode ser ostensivo, né? Então, tem muitas publicidades, como a gente vai discutir aqui, que comparam ostensivamente mesmo, né, as marcas, né? Então, você quer anunciar o seu produto, você vai lá e pega uma marca de um concorrente, geralmente até são marcas bem posicionadas, né, marcas líderes ou bem posicionadas. E aí, acho que a modalidade, vamos dizer assim, mais agressiva, né, da publicidade comparativa é você utilizar tanto a marca quanto o trade dress, né, a embalagem né, do produto concorrente, e aí você compara, geralmente, atributos, né, do seu produto ou do seu serviço com os atributos do outro, geralmente, né, quando você está falando de publicidade comparativa, e o anunciante vai geralmente destacar os atributos que lhes são mais favoráveis, né? Então, essa é uma primeira modalidade aí de publicidade comparativa mais explícita. E tem outras modalidades mais sutis, talvez menos agressivas, né, que há uma comparação implícita. Então, muitas vezes, né, nós vimos aí na televisão, às vezes você reconhece o produto, talvez pela embalagem, por a cor, mas não, a marca não é explicitamente mencionada, né? Ou às vezes coloca um produto líder, é, ou, ou, ou você reconhece por alguma característica, né? E finalmente tem aquelas mais sutis ainda, que são mais claims de superioridade, né? Então, ninguém faz melhor, ou mais vendido, uma coisa um pouco mais genérica, vamos dizer assim, você não está falando de nenhum concorrente específico, mas você está se comparando ali com a concorrência, né? Geralmente com algum claim de superioridade, né? Então, assim, é um pouco isso que a gente vai falar hoje sobre, então, essa comparação, né, entre produtos num contexto da publicidade, né? E basicamente se isso pode, se isso não pode, qual que é a lei que se aplica, né? Onde eu soluciono os conflitos, né? Quais são os limites, né? Como é que ficam liminares nesse caso? Como é que ficam as indenizações, né? Então, a gente vai se dividir um pouquinho aqui para falar disso. Na verdade, a Gabriela vai começar mais falando um pouco do contexto jurídico, sem juridiquês, mas para dar só um panorama jurídico aí e dizer, né, se é permitido ou não no Brasil, falar um pouco da legislação aplicável, né, de maneira bem breve, e um pouco de um resumo aí de um panorama jurisprudencial. Eu posso trazer um caso prático aqui, a gente, né, vamos ver como é que flui. E aí a Marcela vai trazer a perspectiva dos anunciantes, aí, com essa experiência valiosa prática que ela teve, ela vai trazer alguns insights também da perspectiva dos anunciantes. Então foi mais ou menos isso que a gente pensou.
E tô vendo que já tem bastante gente aqui, então vocês podem muito perguntar também pelo chat, a gente vai ficar atento aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham ou comentários, a gente vai, nós três aqui, a gente se divide na tarefa de ver os comentários aqui. Então, acho que já passo a bola para você, Gabi. E aí, publicidade comparativa, pode ou não pode no Brasil? Como é que é? Olha, para explicar tudo isso, eu vou ter que falar de algumas legislações, então vou tentar ao máximo simplificar o juridiquês, mas se surgir alguma dúvida, vocês colocam no chat que a gente vai tentando esclarecer isso ao longo da live. Para partir da pergunta do João, publicidade comparativa é permitida no Brasil. A grande questão é que existem limites que devem ser observados para a gente fazer esse tipo de publicidade. E essa solidez, né, essa segurança na resposta de que publicidade comparativa é permitida no Brasil, ela vem de uma construção, ela decorre de uma interpretação do ordenamento jurídico brasileiro como um todo. Porque se a gente for olhar especificamente a lei da propriedade industrial, que é a lei onde tem as disposições ali relativas a marcas, além da questão da exclusividade do direito de uso, né, exclusividade do direito de uso do titular da marca registrada, tem também um ponto muito importante, que é o artigo 132 dessa lei. Esse artigo, o artigo 132 tem vários incisos, e aí ele traz ali algumas limitações aos direitos do titular da marca, em que circunstância que essa marca pode ser usada sem que isso constitua uma ofensa aos direitos de exclusividade. O que é relevante contar aqui, trazer aqui para esse contexto de publicidade comparativa, é que tem uma exceção expressa para a citação da marca de um terceiro, da marca de um terceiro que está registrada. Mas essa limitação, ela ocorre desde que não haja conotação comercial. E aí é claro que quando a gente está falando de uma publicidade comparativa, essa conotação comercial, quando você cita essa marca do concorrente, a conotação comercial é intrínseca a essa prática, né? Então, se a gente olhasse a LPI exclusivamente, isoladamente, analisasse a letra fria da lei, a gente poderia concluir que não se pode fazer publicidade comparativa no Brasil. Um outro dispositivo bastante relevante é o artigo 130. O artigo 130 ele traz o direito do titular da marca de zelar pela integridade, de zelar pela reputação dessa marca. De novo, né, trazendo num contexto de publicidade comparativa, como o João estava trazendo, você vai destacar a qualidade do seu produto e em detrimento das qualidades do produto do seu concorrente. Então, tem ali alguma questão de superioridade que pode trazer implicações em relação à reputação, à integridade da marca do titular, e aí por isso é importante trazer esse artigo 130 também. E aí um último ponto que é relevante da lei da propriedade industrial é a repressão à concorrência desleal. Então ali, especificamente no artigo 195, tem um dos incisos, talvez o mais genérico ali, é o que meios fraudulentos para desviar a clientela de terceiros é considerado como uma prática de concorrência desleal. Então, em que medida você usar a marca do seu concorrente numa conotação comercial, você atacar a integridade eventualmente dessa marca, práticas proibidas ali, né, pela LPI, essa prática por si só já seria um meio fraudulento. Então, essas discussões poderiam surgir se a gente estivesse falando da lei da propriedade intelectual e analisando essa lei isoladamente. Mas é claro que, como eu contextualizei no começo, a gente precisa trazer e analisar o ordenamento jurídico como um todo, e o que nos traz essa segurança e essa construção que veio sendo feito, que hoje a gente diz publicidade comparativa no Brasil pode observar desses tais limites, é que a permissividade dessa prática, ela encontra fundamento na livre iniciativa, na livre concorrência, na liberdade de expressão, também no acesso à informação. Então, eventualmente, numa publicidade comparativa, você vai trazer informações para o consumidor que vai ajudá-lo a fazer uma decisão ali um pouco mais informada, porque tem as características de fazendo essa comparação. Então, leva-se muito em consideração essa questão do acesso à informação, livre concorrência e tudo mais. Então, olhando esses dois lados, é evidente que a gente tem uma tensão entre esses direitos de exclusividade e também a livre iniciativa e tudo mais. O que a gente tem hoje de entendimento mais pacificado é que, para equacionar isso, a gente acaba, assim, relativizando os direitos de exclusividade e essa limitação que a marca só possa ser usada desde que sem caráter comercial, essas disposições da LPI, há uma relativização na interpretação dessas disposições, sim.
Agora, não são todas essas disposições que eu comentei que são relativizadas. A gente vai trazer aqui um pouquinho mais para frente, que, por exemplo, a questão da integridade, ela é uma questão bastante importante, é um dos aspectos que é analisado nas decisões judiciais, uma série de decisões judiciais que abordam esse tema. Se há algum impacto na integridade ou na reputação da marca, não vai, essa relativização não vai acontecer e muito provavelmente essa publicidade vai ser considerada como ilícita, essa publicidade comparativa vai ser considerada como ilícita. Então, existe essa relativização, acho que a mensagem que tem que ficar clara é que existe essa relativização em termos da exclusividade, mas essa relativização não é absoluta. Ela encontra uma série de limites, e aí, para a gente entender quais são esses limites, até que ponto a publicidade comparativa ela vai ser lícita ou ilícita, a gente também tem que olhar para uma outra série de regulamentações que a gente tem. O primeiro deles é o Código de Defesa do Consumidor. Então, tem ali um capítulo específico que fala de publicidade. Desse capítulo, a gente consegue extrair uma série de princípios que têm que ser observados numa publicidade, muito olhando pelo viés do consumidor. Então, veracidade da informação, identificação da mensagem publicitária, transparência na fundamentação, não abusividade, tudo isso em respeito ao consumidor, a publicidade comparativa deve observar esses limites. Ao mesmo tempo, a gente também tem o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Eu vou me referir ele aqui de forma geral como o Código do CONAR. Tem um artigo 32 ali que fala expressamente que a publicidade comparativa ela é permitida desde que observados ali algumas limitações. Aí, dentre essas limitações, a gente encontra muita correspondência nessas limitações com aquilo que eu estava falando que tem no CDC. Então, a apresentação verdadeira, a comparação, ela tem que ser objetiva. Essa comparação, ela tem que ser passível de comprovação. Você não pode fazer uma comparação que você não pode, de fato, verificar se isso é verdadeiro ou não. Não pode se caracterizar a concorrência desleal. Você não pode depreciar também a imagem do seu concorrente. Então, todos esses limites também estão trazidos ali nesse artigo 32 do Código do CONAR. E ainda que o Código do CONAR não seja uma lei cogente, imperativa, obrigatória, é uma lei, é um código que é amplamente respeitado e nas decisões judiciais inclusive muito referenciado e mencionado nessas decisões judiciais. E aí, então, o terceiro ponto, talvez, para trazer os parâmetros e quais são os limites da publicidade comparativa, justamente na jurisprudência. Então, existe uma série de casos, a gente vai trazer aqui alguns, como o João já falou no começo, existe uma série de casos que já enfrentaram essa questão, que já enfrentou essas questões da publicidade comparativa, quais são os limites, o que pode e o que não pode. Vários critérios são analisados, mas o que eu acho que é relevante trazer aqui é não só quais são os critérios, mas quais são os critérios realmente determinantes. Porque como o João estava falando no começo da fala dele, tem vários tipos de publicidade comparativa. Então, você pode fazer uma publicidade comparativa que você vai falar produto X é melhor que o produto Y. Essa é uma publicidade que vai mencionar expressamente a marca do seu concorrente. Ou o meu produto é o melhor da categoria. Você não está falando expressamente qual que é a marca do seu concorrente, mas você está falando que ele é superior aos demais da categoria. Então, ainda assim, isso é uma publicidade comparativa, mas é uma publicidade comparativa indireta. Esse aspecto, então, por exemplo, ele é analisado nas decisões judiciais, mas não é um aspecto determinante. Então, existindo a menção expressa a marca do seu concorrente ou não, esse não vai ser um aspecto determinante que a gente extrai dessas decisões judiciais. O que é determinante nesses casos que a gente tem visto pelas decisões? Se existe uma confusão entre os produtos e os serviços, então, de novo, né, olhando porque é trazido no Código do CONAR, olhando também para aquilo que está na LPI, se há algum caráter subjetivo ou se a informação é falsa. Então, obviamente, né, em atenção protegendo o consumidor e olhando para esse viés do consumidor, a informação não pode ser falsa. Então, a publicidade comparativa, um dos critérios ali que a gente extrai da jurisprudência, em que medida essa informação é verdadeira. E um último elemento, que talvez seja onde a subjetividade, existe alguma carga de subjetividade, onde a gente tenha mais debate, se vai ou se não vai estar presente esse critério, é a depreciação da imagem da marca do seu concorrente. Esses 3 critérios são os que a gente mais vê sendo determinantes nas decisões judiciais. E aí, esse critério, né, esse último critério da depreciação, eu particularmente acho que tem um grau de subjetividade. É difícil você analisar isso de uma forma absolutamente objetiva. Você vai ter o que vai ser considerado depreciativo, pode ter sim uma carga de subjetividade. Eu acho que talvez essa seja a grande questão e o grande desafio ali quando a gente está olhando alguns casos de publicidade comparativa. Mas acho que para um panorama inicial eram esses, né,
essa resposta, né, mais taxativa, assim, pode, mas tem limites, quais são os limites, onde a gente encontra esses limites que eu queria trazer. Acho que é legal a gente falar um pouco dos casos mesmo, que eu acho que isso vai ficar mais claro e vai ficar um pouco mais ilustrativo para todo mundo que está acompanhando. E, claro, ouvir a Marcela, que eu acho que essa perspectiva do anunciante vai enriquecer muito esse tema também. Uhum. Perfeito, a Gabi fez então esse panorama inicial aí. Então a resposta é pode, né? Publicidade comparativa pode, mas com limites bem claros, né? Talvez eu trago aqui, né? Talvez o caso da Rayovac seja um caso super esclarecedor. Na verdade, houve, né, dois leading cases, assim, dois casos muito comentados e que entraram no mérito, né, de publicidade comparativa no STJ, né? O primeiro é justamente um caso da Danone, né? Vou comentar dois casos, então tem um caso que são muito coincidentes, foi interessante, né? São dois casos no STJ que foram julgados pelas duas turmas que decidem propriedade industrial no STJ, né? A terceira e a quarta. O primeiro caso é um caso da Danone contra a Nestlé, e os produtos envolvidos, né, na publicidade era o Activia, da Danone, que na época, né, ainda é, né, o líder na categoria de iogurtes funcionais, e a Nestlé estava lançando o Nesvita, que era enfim, um concorrente, né, de um grande concorrente, que estava iniciando aí nesse ramo dos iogurtes funcionais. Era uma publicidade televisiva, então passou em todos os canais e tudo, e basicamente era uma consumidora, né, numa gôndola levando já um Activia, e aí a consumidora do Nesvita, né, que era o da Nestlé, falava, né, enfim, apontava ali, né, falava para outra consumidora, não leva o Activia, leva o Nesvita, e aí por uma série de razões, todas bem objetivas, né, acho que era o quantidade de cálcio, e outras diversas propriedades nutricionais mesmo, assim. Então, mas assim, no comercial, que tinha uns 30 segundos, a gôndola do Activia aparecia durante uns mais de 20 segundos, assim, né? As duas consumidoras estavam lado a lado ali conversando nas gôndolas. Então, o produto da Danone aparecia, né? A marca Activia aparecia, o trade dress aparecia. Então, ali a questão né? Qual é o limite? Primeiro, né? Você poderia usar explicitamente a marca Activia e o trade dress do Activia, né? Uma publicidade do concorrente da Nestlé, e quais limites, né? E em primeira instância foi condenada a prática, um pouco na interpretação mais da lei da propriedade industrial, dizendo que não tem nenhuma exceção que permita o concorrente usar a marca do outro num contexto comercial sem autorização, né? E o juiz ali destacou também esse tempo de permanência, né? Que ficou assim, ele entendeu que não foi razoável, inclusive o tempo em que a marca do concorrente ficou exposta ali. Então, a decisão de primeira instância foi nesse sentido, mas foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e confirmada no STJ no mérito. Então, foi decidida que essa publicidade da Nestlé era lícita, e o principal fundamento foi que poderia sim usar a marca do concorrente, né, para fins informativos, como foi. Ele não depreciou, segundo eles, a marca do concorrente, porque eles estavam ali se referindo a propriedades, né, verdadeiras, né, o que foi dito de superioridade em relação ao produto do Activia era verdadeiro, né, eles comprovaram lá enfim, por exemplo, a questão da quantidade de cálcio e outras propriedades nutricionais, de fato o produto tinha, e não entenderam que tinha nenhum conteúdo vexatório mais grave ali. Então foi um caso bem polêmico, e acho que onde mais pegou foi essa questão do quanto que né, não era muito costumeiro um consumidor abordar o outro e falar, não leva esse, leva o outro, né? Acho que ali a Danone ficou extremamente incomodada, mas para os desembargadores, o consumidor acho que não entenderia aquilo como, né, uma ofensa ou uma coisa. Então, esse foi o caso do Activia, em que então foi permitida, né, a publicidade comparativa. E aí tem o caso da Rayovac, que também foi no mesmo sentido, né, também era um caso da Rayovac contra a Duracell. Basicamente, a Duracell, né, foi a autora da ação, a Rayovac foi a ré da ação. A Rayovac fez uma publicidade comparativa bastante arrojada. Basicamente, ela também mostrava tanto a Duracell como né, mostrava a Duracell e a Rayovac ali como se fosse um desafio. Então tinha as duas pilhas lado a lado com um X, ela chamava desafio Rayovac, e essa imagem era inclusive aposta nas embalagens das pilhas Rayovac. Então tinha um blister assim nas pilhas mostrando as duas marcas ostensivamente, e aí basicamente dizia que durava igual a Duracell e custava menos, né?
E então tinham dois atributos ali objetivos, né, sendo anunciados, né, duração das pilhas, das baterias, né, das pilhas alcalinas e o preço. E para a duração eles fizeram, né, um laudo de uma empresa que chamava Intertech, que atestou mesmo que tinha paridade ali em duração numa série de aparelhos distintos, né? E esse instituto, que era um instituto terceirizado, era usado tanto pela Duracell como pela Rayovac. Então, assim, era uma credibilidade bastante e uma imparcialidade ali bastante evidente. E por preço, provavam por Nielsen, né, que o preço da Rayovac era mais baixo mesmo. Então, novamente, né, e nesse caso, tanto o Tribunal de Justiça quanto o STJ também decidiu, então, pela licitude da publicidade da Rayovac, porque eram atributos objetivos. Não houve, né, ofensa à marca, porque eles fingiram-se dizer que dura igual e custa menos, e tinha sido comprovado, então era verossímil, né, era verdadeiro o que tinha sido anunciado, e inclusive tinha, acho que é um recurso muito importante na publicidade comparativa, o uso dos letterings, né, então quando você faz o claim ali, você faz aqueles asteriscos e embaixo talvez você possa detalhar, de acordo com a pesquisa tal, de acordo com a fonte tal, né, indicar eventualmente a data em que foi feito isso, e tem isso aí, acho que a Marcela vai poder dizer, né, que às vezes chegam as publicidades, às vezes se você tem tempo, né, Marcela, de opinar o Sim. jurídico junto com o marketing, você pode tornar a publicidade comparativa bem menos arriscada, né, mas acho que talvez para ilustrar um pouco só, né, na prática, dois casos que a Gabriela acabou trazendo ali na teoria, né, assim, se esses pilares que foram mencionados, né, de veracidade, ausência de ofensa à reputação e não, né, não ter uma concorrência desleal, né, uma não confusão entre os produtos e tudo, acho que a tendência é pela uma tendência mais liberal aí da publicidade comparativa, né? Se eu estou na profissão há 24 anos, né? Quando eu comecei era um panorama bem diferente, era muito mais restritivo, era muito menos permitida a publicidade comparativa, não era considerado agressivo você já mencionar a marca do concorrente explicitamente, mas acho que até, né, por influência dos Estados Unidos, onde a publicidade comparativa até é muito mais usada e bem mais agressiva aqui no Brasil, porque ali acho que permite um certo ataque, né? Ali acho que a livre concorrência lá é um pilar muito, muito forte, então ali acho que talvez o balanço entre os direitos de exclusividade, ali, de propriedade intelectual e a livre concorrência, acho que a livre concorrência acaba pesando um pouco mais, então, né, quem nunca viu aqueles anúncios da Pepsi com a Coca-Cola, que são bastante, enfim, são muito divertidos primeiro, né, pena que a gente não tem na live aqui o recurso de ficar mostrando, que é legal mostrar as publicidades, mas aqui a gente não pode, não consegue, né, mas então é bem mais, assim, é bem mais agressivo nos Estados Unidos e no Brasil e em outros países já é um pouco mais restritivo, né, um pouco mais conservador, vamos dizer assim, mas ainda assim é uma tendência nos últimos anos, né, sobretudo após esses acórdãos do STJ, que já faz alguns anos que foram prolatados, hoje em dia acho que é mais seguro, vamos dizer assim, né, você fazer uma procedimento comparativa, mas observando esses limites que a Gabriela já detalhou e que eu acabei resumindo aqui, tentando nesses dois casos. Então, não sei, Gabi e Marcela, se vocês têm alguma coisa a acrescentar nisso, senão a gente pode também passar um pouco para Marcela nos contar um pouco agora a perspectiva dos anunciantes, a experiência prática que ela teve nesses 15 anos, trazer alguns insights aí sobre os anunciantes, para depois a gente continuar nosso papo aí com alguns pontos mais polêmicos que eu anotei aqui. E quem tiver perguntas aí da audiência, foi entrando bastante gente quando a gente estava falando aqui, bem-vindos aos que chegaram agora, e vocês podem super participar pelo chat com perguntas aí, quem tiver perguntas. Então, Marcela, super Vamos lá. obrigado de novo aí pela presença e Obrigada, conta João. um pouco aí da sua experiência aí dos anunciantes. Gente, primeira coisa para descontrair um pouco, né? Não dá para colocar filtro aqui, porque pelo amor de Deus, né? Na live não dá para colocar filtro, né? Vou dar uma dica para o Instagram aí para adicionar esse Ó, recurso. a Você não Soraya me colocou precisando. na roubada, é a primeira vez que eu estou fazendo live na vida, então já estou orgulhoso aqui que começamos no horário, não deu nenhum pau até agora. E usar filtro já ia estar muito avançado para mim, mas Soraya, aí, obrigado pelo tutorial. Soraya, hoje eu fiz um tutorial com ela para conseguir abrir a live aqui. Mas vamos lá, gente. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder participar aqui. Bom, como você falou aí, 15 anos de empresa no ramo alimentício, né? E já trabalhei com marketing
um pouco mais agressivo, um marketing um pouco mais reativo, né? Que não entra tanto aí nas guerras de publicidade. E qual é o objetivo, né, do legal marketing, né, para assim dizer, com as equipes de marketing e trade? É de fato acompanhar, né, tentar mitigar um pouco os riscos, né, que a empresa pode se expor quando pretende fazer uma propaganda, um hashtag, qualquer coisa, né, digital, enfim, qualquer tipo de publicidade mesmo. E como que funciona, né? Geralmente, idealmente, né? Trazem para a gente, né, antecipadamente essas comunicações para que a gente consiga avaliar aí tudo que a Gabi mencionou, tudo que você mencionou, João, então a parte de consumidor, a parte de CONAR. Agora, de fato, a subjetividade é algo que impera, né, ainda, então a propaganda comparativa pode, mas qual exatamente é o limite disso, né? Até onde eu posso ir? O que eu posso falar? E isso muitas vezes a gente vê aí nas decisões, né? Temos decisões para um lado, decisões para o outro, e o marketing questiona bastante isso, né? Então, um marketing que é mais agressivo, ele provoca a gente, né? Ah, mas fulano fez tal jeito, por que que eu não posso fazer? Então, foram 15 anos de desafios, assim, nesse sentido, né? De tentar segurar esses pratos e explicar para o marketing a melhor maneira de fazer, né? E nem sempre a gente sabe exatamente qual é a melhor maneira, justamente por conta dessa subjetividade, né? Então, o que eu sempre fiz na minha experiência aí profissional foi analisar casos, cases, então eu entrava no site do CONAR, pesquisava, olhava mesmo o que eles estavam considerando mais ofensivo, o que eles estavam considerando fora da caixinha ali, né, do que a gente podia usar como propaganda comparativa. Então, esse trabalho era feito não só pelo jurídico, era muito em conjunto, assim, é muito em conjunto com os times, porque tem uma questão de conscientizar também o marketing, né? Não dá para você sair fazendo uma coisa extremamente agressiva, isso é um risco para a companhia, né? Seja qual companhia você esteja trabalhando, precisa ter essa consciência que você está lá como jurídico e precisa mitigar, né? O não existe, tá? Então, para quem advogado e trabalha com marketing, sabe que o não, ele não existe. Raras são as vezes que a gente vai, de fato, falar não pode fazer mesmo. Então, a gente tenta sempre achar a solução, né? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, de proximidade entre as áreas, é muito importante, né? Então, a gente puxa muito o marketing para o nosso lado e fala, ó, pode fazer, mas vamos ver como que a gente vai, qual é o melhor formato da gente transformar isso numa propaganda comparativa que vai ser show e que não vai correr o risco aí de sofrer uma assustação, então, né, qualquer tipo de reclamação, né, que possa vir a ter. Então, é uma linha muito tênue, né, que a gente tem, como a Gabi falou, a gente tem decisões aí para um lado, para o outro. Uma coisa importante também é que as empresas têm que ter a consciência de que se elas começam a atuar de uma maneira nas propagandas, tem que ter a consciência de que não vai poder reclamar quando. Não é que não vai poder reclamar, mas se o concorrente faz igual com você, então vai ficar meio que uma briga ali acirrada, né? Então é importante essa proximidade. Um ponto também que eu acho bem interessante e que acaba trazendo também um pouco mais essa consciência para o marketing dentro das companhias é a questão de custo, né? Porque ou você envolve o jurídico no começo, o que é ótimo para a companhia como um todo, para o marketing, porque você vai chegar é, num, num quadro bom para se fazer a propaganda e vai conseguir fazer a propaganda, ainda que tenham alguns riscos menores, o objetivo é mitigar esses riscos, né? Mas tem a questão do custo. Então, se você não traz isso pro jurídico antes, né? Você chega no finalzinho, um dia antes de. Quantas vezes não me aconteceu isso na carreira? Um dia antes de lançar a campanha, Marcela, preciso que você aprove, tal, 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 tal. Aí você olha aquilo e fala, então, precisa colocar lettering, precisa isso, precisa aquilo, precisa trocar.
Então, essa questão de prevenção é muito importante, né? Para a empresa não correr um risco. Porque você tem casos aí que podem chegar a indenizações, inclusive, altíssimas, né? Então, e pode causar um dano para a reputação da marca, enfim. São inúmeros os pontos negativos também de você não ter o jurídico ali como parceiro, né? Não tratá-lo como parceiro e vice-versa. Então, acho que da perspectiva de empresa, assim, esse é um primeiro... só um resumo do que eu acho que é importante aí nesse ponto. Eu Muito queria bom. só que a Marcela comentou que já trabalhou em marketings mais agressivos, em marketings mais reativos, que se você fizesse, tem que ter a consciência que vão fazer com você também. E o que eu penso é que talvez olhando por esse aspecto, né, o comportamento dos anunciantes, talvez isso seja também um bom guia para você determinar e para você afastar um pouco aquele grau de subjetividade que a gente estava falando no que vai ser considerado como algo que vai ofender a honra, a reputação daquela marca. Então, se você tem várias categorias, a gente sabe que são muito mais agressivas nesse tipo de marketing, nesse tipo de publicidade comparativa, e tem outras que não. Então, se o comportamento está sendo tolerado ali entre os anunciantes, eu acho que a régua, pelo menos é o que eu entendo, tá? Eu acho que a régua deveria ser diferente. Então, esse comportamento, né? São marketings que têm essa característica mais agressiva e o comportamento ali dos anunciantes mostra essa tendência de permitir esse tipo de referência. Então, acho que o que atinge a reputação deve ser analisado também considerando esse comportamento. Então, acho que essa subjetividade, não que ela vai ser resolvida, mas ela pode ser, de alguma forma, equacionada olhando um pouco esses comportamentos. Sim, e sabe um ponto, Gabi, que eu lembrei agora você comentando? Dentro de uma empresa, você não tem só, você não vai pensar só no jurídico ali, né? Você tem a parte de comunicação, a área de comunicação, que é separada, a área de compliance. E reputação da marca envolve isso também. Então, quando você está numa empresa, você é um conjunto de coisas. Você não pode tomar uma ação sozinho, você tem que ter seus parceiros do lado para entender essa questão da reputação. Puxa, como é que vai vir isso no dia seguinte numa reportagem gigantesca, né? Então, isso acontece também. Olha, fulano fez propaganda tal, agressiva, papapá. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que estar de acordo com a cultura da companhia, todo mundo tem que estar ciente dos riscos, né? Quando for para, beleza, Marcela, obrigada, apontamento de risco, a gente vai seguir. Então, assim, tem muito isso também, é um conjunto, né? Muito bom. O Rodrigo aqui comentou no chat que prevenção é essencial e cada vez mais isso fica evidente em questões de PI nas empresas, né? Mas talvez eu possa provocar aqui um pouco quando a prevenção não bastou. A gente até estava comentando no nosso papo prévio, né? É muito típico a gente teve aqui no escritório, né, ao longo desses 20 e poucos anos aí, muitos casos de publicidade comparativa e invariavelmente você lança a publicidade comparativa numa sexta-feira à noite, depois que 7 horas o fórum fecha. E aí começa ali Jornal Nacional, Big Brother, novela das 8. Aí Antigamente, acaba o final de semana do advogado, né, do João? advogado acaba, mas aí em todas as. E agora, né? Antigamente era a mídia televisiva, agora, né, vai para as redes sociais e isso espalha, né, na sexta-noite, né, no final de semana você não pode fazer nada e tem uma ultra repercussão, então sempre é uma corrida contra o tempo, né? A gente falou um pouco de prevenção, agora eu vou falar um pouco da repressão, né? Já que eu sou do contencioso aí do. E aí são as guerras mais sangrentas, né? Porque geralmente são dois concorrentes que estão ali se degladiando no mercado, então tem uma questão emocional do marketing ali que, né, acho que a marca das empresas é como se estivesse falando mal do filho dele, né? Então, assim, a carga que chega para a gente, assim, olha, segunda-feira, no primeiro horário, tem que estar pronto, com liminar e etc, né? Então, eu acho que é uma primeira questão, talvez, que a gente possa trazer aqui, né? Quando eu vou para o CONAR, né? Porque tem duas maneiras de você, na questão da repressão, né? Quando já foi para o ar e tem alguém incomodado, acho que dá para você, né? Acho que tem o CONAR, que acho que é uma das experiências melhores sucedidas aí de autorregulamentação no Brasil, né? Então é uma experiência muito bacana, né? Que anunciantes e veículos de comunicação, né? Acho que a sociedade civil se uniu e criou ali o CONAR e eles têm um órgão de solução de disputas ali bastante sério, ele demora de 2 a 3 meses, né? Com um custo muito menor do que o judiciário. Eles até tem sistemas de liminares também, né? Para casos mais urgentes. Mas, geralmente, né, o que se percebe ali é que, dependendo da gravidade, né, se for uma ofensa à reputação muito forte,
porque o CONAR ele faz recomendações, né? Então existe o risco do CONAR recomendar e o anunciante eventualmente não aceitar, né? Sobretudo se é um anunciante que não é membro do CONAR. Então, às vezes, tem um receio dos clientes no sentido de, putz, eu vou entrar no CONAR, por mais que seja um órgão super especializado, e é mesmo, né? Tem a vantagem de ter publicitários, não tem uma abordagem só jurídica, né? É multidisciplinar, e então eu louvo muito, né? Acho que louvamos todos aí muito o trabalho do CONAR, e em muitas das hipóteses é o caso mesmo de ir para o CONAR, né? Mas tem hipóteses, né? Eu me lembro de um caso que era uma montadora, né? Eram marcas de carros ali que estavam numa guerra e tinha uma montadora asiática, sobretudo, que fazendo anúncios contra todos e de maneira muito, muito agressiva mesmo. Então, assim, era um caso que tinha que ter eliminado enfim, pena que a gente não pode mostrar aqui na live as publicidades, mas eram ataques muito fortes. E eles já sabiam, acho que era calculado realmente, né, o nível de exposição durante o final de semana era que eles já estavam com certeza que ia durar mais alguns dias durante a semana e aquela publicidade ia ser caçada, né? Então, ali precisou ir para o judiciário mesmo, né, para conseguir uma liminar. Não que o CONAR não pudesse dar liminar, mas aí tem esse risco, né, pela agressividade, eventualmente não ia ser suficiente, né? Então, acho que tem essas duas vias, basicamente. Até tem a via do CONAR, que acho que as vantagens é custo menor e mais celeridade que o judiciário, e talvez como downside aí, como, né, seria eventualmente não é uma coisa tão vinculante, né, assim, coercitivo, né, não tem esse poder coercitivo, é mais uma recomendação então acho que esse é o principal ali ponto. Agora no judiciário, né, se você não conseguir eliminar, temos um problema, né, porque o processo realmente demora bem mais que o CONAR, e aí você tem que buscar uma indenização, né, talvez aí seria, acho que essa publicidade foi veiculada durante muito tempo, aí a questão acaba mesmo numa indenização, né. São poucos casos que chegam à fase da indenização, porque geralmente, né, acaba tendo algum acordo que depois de anos, aquela publicidade que já passou ali já foi, né, já perdeu, É, já ficou, ainda mais agora em mídias sociais e, né, a gente está na era digital aqui, então depois de alguns poucos meses já aquela publicidade já também outra, já mudou, mas essas que marcam ali, causam cicatrizes muito fortes e são concorrentes muito acirrados, eles querem ir até o fim. Então, nesse caso de montadoras, teve indenizações, né? Esse caso já tem algum tempo, mas na época cada montadora que foi atacada ganhou em torno de R$ 1 milhão, que hoje seria algo em torno de 5 milhões, assim, atualizando. Acho que na época era $1.000, 1 para 1, assim, então era quase como se fosse US$ 1 milhão, assim, que cada um ganhou. Valeu a pena para o anunciante, porque o que ele aumentou de vendas ali com a publicidade agressiva, talvez foi superior ao que ele pagou de indenização. Então, às vezes nem a indenização é suficiente ali para barrar o ilícito, né? Mas só trazendo um pouco, né, o Rodrigo trouxe a questão da prevenção aí nos comentários, da prevenção, eu quis trazer um pouco o cenário da repressão. Não sei se Gabi e Marcelo têm comentários um pouco nesses aspectos aí práticos aí né, quando você precisa do judiciário, do CONAR, assim. Talvez uma última coisa que eu lembrei também talvez que critério que você usa para indenização, né? Porque como é que você mede, né, a ofensa à marca, se for isso, né? Ou não é só porque o concorrente também teve aumento de vendas, né, o anunciante, que você vai se basear nisso para ter indenização, né? Ou que o outro perdeu também, não é que o outro perdeu só porque você anunciou e fez uma comparação com a marca dele, né? Então eu já vi critérios bem interessantes, um deles era o valor da campanha do anunciante, né? Quanto que ele gastou para fazer a publicidade comparativa que se foi considerada ilícita e aquilo fosse revertido, né? Ou totalmente para o outro, ou um percentual desse investimento na campanha supostamente ilícita é revertido para a vítima, né? Que a marca que foi atacada, né? Essa é uma possibilidade mais de dano, falando um pouco de danos materiais, né? O dano moral vai muito de acordo com ali, né, o judiciário, o juiz ou o tribunal que está julgando, mas o judiciário brasileiro é bem comedido nos danos morais, pelo menos na nossa matéria de marcas, assim, acho que a gente teve casos aí que foi R$ 150 mil, né, em casos de grandes concorrentes, assim, R$ 150 mil, R$ 100 mil, R$ 200 mil, é algo nessa faixa que acaba sendo condenado em danos morais. Então, só também trazendo um pouco um panorama prático aí de quando a coisa vai para o judiciário, né? sim. Acho que complementando um pouquinho só, João, você falou essa questão de celeridade. Isso é muito importante para a empresa, né? Quando a empresa entra com uma representação,
contra o concorrente, porque é isso que você falou, né? Você não resolve ali na hora, passou. O efeito que tinha que ter, né, cessado ali já não aconteceu, então o concorrente já conseguiu atingir a meta dele ali de vendas, né? Que seja. Então a celeridade é uma coisa muito importante e por isso o CONAR eu acho que continua sendo o melhor caminho para esse tipo de discussão mesmo. Mas o emocional também é uma coisa que pesa muito. Muitas vezes, quando a gente não consegue um resultado satisfatório no CONAR, as empresas que têm um marketing um pouco mais agressivo tendem a ir para o judiciário e tendem a tentar uma liminar e uma indenização, enfim. Por mais que seja difícil aí de avaliar como seria essa indenização, né? Ou se não conseguir eliminar também, enfim. Mas eu diria que as empresas tendem a isso, né? Quando você tem um caráter mais emocional aí, principal concorrente. Então, isso eu vi bastante também. Acho que dos casos que foram, né, pelo menos os que chegaram ao STJ envolvendo publicidade comparativa, a grande maioria desses casos que chegaram ali até as últimas instâncias não chegaram aí primeiro no CONAR. Alguns casos houve, sim, uma primeira representação no CONAR, mas a grande maioria nem passou pelo CONAR, foi direto para o judiciário. Então, acho, Marcela, não sei, qual que é a sua opinião, então, para determinar se, vou pular o CONAR e vou direto para o judiciário, essa questão da emoção que você estava comentando? Eu acho que isso pesa bastante, então, da gravidade também do que o concorrente está fazendo, né? Então, tem coisas assim que eu vivi duas coisas, né? Uma coisa que é aquela guerra, né? Que uma vírgula já é suficiente para eu ir lá e não, vamos entrar no CONAR, vamos entrar no CONAR, vamos entrar no CONAR. Porque é uma guerra de concorrência, a concorrência também é saudável, né? Vamos dizer assim, né? Então, as empresas ali concorrendo entre si e o CONAR é um bom caminho para isso, né? Mas eu acho que casos mais graves, né? Casos mais explícitos, casos mais emocionais, com certeza as empresas tendem a ir para o judiciário, então acho que essa pode ser um critério, tá? Também acho que tem uma questão técnica, assim, né? Acho que tem muitos casos, esses casos mais de publicidade comparativa implícita, né? E aí vai muito mais a questões de veracidade, né, Gabi? Assim, o que ele está dizendo não é bem assim, porque, olha, tem essa pesquisa aqui que diz o contrário, ou eu tenho uma pesquisa aqui que diz que o meu também tem isso, né? Então começa a ter discussões um pouco mais, esses atributos de superioridade, e aí acaba tendo uma discussão bem técnica, e o CONAR, até por ter publicitários, tem jornalistas, tem pessoas tem advogados também, né, sobretudo diretores aí de empresas que são grandes anunciantes, então pessoas com muita experiência, às vezes eu já participei de questões super técnicas no CONAR, assim que até eu falei, nossa, aqui tá quase tendo uma perícia, né, assim, e acaba às vezes realmente indo para um lado muito técnico e o CONAR tende às vezes, né, até uma avaliação ali até condições mesmo, né, de como as pessoas são muito ligadas à publicidade, quem está ali, então acaba sendo um fórum mais técnico mesmo, mas às vezes é isso, como a Marcela mencionou, às vezes pela gravidade, né, da situação vai para o judiciário porque quer mesmo a liminar ali, está precisando mesmo, né, então acho que são casos mais explícitos ali, sobretudo quando envolve ofensa à reputação da marca, né, ou uma coisa muito agressiva, né, um claim muito agressivo que às vezes assim não dá para esperar o CONAR, eu preciso e tem uma questão interessante no CONAR também que eu tenho percebido, quando são dois grandes anunciantes que são membros, o CONAR convoca geralmente uma audiência de conciliação antes, né, tenta conciliar, o que é super louvável, né, tenta fazer uma mediação ali e já consegue, graças a Deus em vários casos já conseguimos, né, mediar nessa fase e acabar com o caso. Mas num caso desses, agressivo, né, o CONAR ainda fazer uma mediação e isso, né, ganha alguns dias. Então o anunciante pondera, putz, o CONAR ainda pode convocar uma desconciliação, o cara vai veicular mais 3 dias essa publicidade que está me incomodando aqui a cada segundo que ela está sendo veiculada, né? Então às vezes acho que pela litigiosidade às vezes não dá para ir para o CONAR, sabe? Tem que ir para o judiciário. Então acho que isso é interessante notar. Perfeito. Eu queria aproveitar, já que eu fiz a primeira pergunta, eu queria fazer mais uma, na verdade. Tem um dos casos que está independente de decisão no judiciário, eles abordam um caso que é usado o artifício do puffing. E aí, para quem não está familiarizado, né, o João mencionou ali no comecinho quais que são os tipos de publicidade comparativa. E aí o puffing talvez seja a publicidade que ela é exagerada. Então,
não é que eu estou falando, esse é o melhor produto da categoria. Não, eu tô falando, esse é o melhor produto do universo. Ninguém faz isso aqui como eu faço. Enfim, é esse artifício de exagero. O que eu queria saber de vocês é se vocês acham que isso pode até ser considerado como uma publicidade comparativa, porque é de fato esse exagero, né? Existe essa expectativa, o consumidor vai encarar isso como uma comparação e que de fato esse seja o melhor produto da categoria. Isso pode ser considerado como uma publicidade comparativa, considerando, enfim, o que é uma publicidade comparativa, sim ou não, assim, essa é uma pergunta. Esse puffing aí eu posso falar como começar, depois você fala, Marcela? Claro. O puffing é esse autoelogio, né? Assim, esse autoelogio que na publicidade, né? Você vai elogiar o seu produto, obviamente, né? Então, acho que esse autoelogio, obviamente, que é comum, né? E geralmente, né, é o melhor, né? O mais, essa coisa de preço sempre é, né, mais barato. Mas aí, esse que eu acho que é o critério é um pouco assim, né? Acho que o puffing muitas vezes é bom humor, né? A Bombril era a rainha de fazer isso, né? 1001 utilidades. Você não vai ter que provar que você tem... O Bombril tem 1001, né, utilidades. Teve um caso Colocar um daquele... lettering explica todos Mas os aí, mil. mas aí tem um pouco, né? E acho que sobretudo tem muitas marcas que usam o bom humor, né? É assim, e é uma arte assim você usar o bom humor, mas aí tem a questão da, acho que você tem que tomar o cuidado, eu sinto do autoelogio, do puffing, que se você vai para atributos que são mais objetivos, aí você tem que começar a ter o ônus de comprovar, sabe? Então acho que o autoelogio tem que ser como se fosse na paródia, assim, sabe? Aquela coisa que tem que ser muito escrachado. Quanto mais escrachado e menos objetivo for mais subjetivo, acho que é mais engraçado, que aí acho que você vai pro lado do puffing e do autoelogio. Se você começar, né, teve um caso aí de 2 ketchups, né, que acho que eu não vou mencionar as marcas porque não está em andamento, mas o anúncio falava um pouco, né, mostrava atributos de cor do ketchup, sabor, consistência. E aí tinha um claim dizendo, né, ninguém faz melhor ou melhor em tudo que faz. Aí a tese deles é autoelogio, mas será que ele não está falando de atributos objetivos? Aí teria o ônus de comprovar, porque ele está falando de atributos objetivos. Então, acho que essa é uma questão delicada aí no puffing, mas aí eu tenho percebido que o CONAR é mais rigoroso, assim, bom, se tem atributos objetivos, comprove. Se não comprovar, provavelmente vai ter algum tipo de recomendação para remover a publicidade, sustar, né, ou alterar. E o judiciário, na experiência que eu tive em casos de puffing, tende a ser mais, vamos dizer assim, complacente. Não, ele está dizendo, melhor, né? Assim, uma coisa um pouco subjetiva, genérica, ele está se autoelogiando, não precisa também comprovar absolutamente tudo. Então, o judiciário, nesses casos, eu percebo que até são mais permissivos, assim, na experiência que eu tenho. E até tem, né, já escutei de alguns desembargadores, assim, um pouco, né, alguns casos desses de autoelogio, que o judiciário pode parecer quase assim, ele se sente, falou, o desembargador falou, me sinto o pai aqui vendo dois filhos brigando e eu tendo que intervir. Será que o Estado realmente aqui precisa intervir? Vai. Ele falou, notifica seu concorrente, se você está achando muito ruim, faz você uma publicidade contrária a ele. Então, acho que até tem outros remédios que a gente avalia até no escritório. Às vezes, se a gente percebe que o caso vai ser encarado um pouco como frescura, vamos dizer assim, né, pelo judiciário, putz, esses dois concorrentes aí que estão se matando, os marqueteiros, e eu não vou intervir nisso, né, o judiciário não fica muito convidado a se posicionar sobre o tema. Às vezes, alguns clientes pensam, então não vou atacar e vou contra-atacar na própria publicidade, né? Então, muitas vezes acontece isso, e tem que, de novo, tomar um cuidado, né? Que pode acontecer, como acontece nos Estados Unidos, vira um pouco uma guerra publicitária, assim, que às vezes é divertido, mas às vezes também não sei se é o melhor caminho, né? Mas só para dizer aqui para o Puffin, né, respondendo a pergunta da Gabriela, eu acho que o meu critério que eu percebo é um pouco esse, né? Tem que ser até mais, tem que ser bem exagerado mesmo e bem não com atributos muito objetivos. Se você vai para atributos objetivos do que você está dizendo que você é superior, né? O seu elogio é para atributos objetivos, você vai ter o ônus de comprovar e aí fica perigoso. Então acho que é um pouco esse meus comentários. Não sei, Marcela, você tem outros comentários aí nessa pergunta da Gabi? Não, eu concordo, João. Eu concordo. Eu acho que pode ser, sim, considerada uma comparativa e aí ter que provar, né, sobre aquilo que tá falando. E acho que é isso. Acho que, assim, acho que vai muito da interpretação também, do formato, de como aquilo está sendo passado, como está sendo falado, né? A gente sempre pega a propaganda, interpreta, analisa para ver onde que o concorrente quis chegar, né? E ali a gente acho que consegue
puxar interpretações diferentes muitas vezes, né? Então, será que foi uma comparação? Será que foi um autoelogio só? Então, subjetivo, objetivo. Então, acho que é muito caso a caso. Uhum, uhum. Acho que até pegando um pouco nesse ponto que você falou, João, de chegar até como é nos Estados Unidos, de virar uma guerra. Eu acho que no Brasil a gente tem algumas categorias que já entraram um pouco nessa questão de guerra, para ver quem que ataca mais o governo. Cerveja, né? E talvez um questionamento também é que, putz, se a gente tá. O que eu trouxe no começo da live, né? Se a construção no Brasil, para se admitir essa prática, passa por um viés de analisar o que vai ser benéfico para o consumidor e passa por essa questão de acesso à informação, em que medida que todo de publicidade, né? E essa guerra toda que a gente vê, ela está de fato sendo informativa, de fato ela está trazendo informações e sendo um dos pilares para o consumidor definir aquilo que ele vai, o que ele vai optar. Então acho que você acaba indo por esse caminho e, bom, pela nossa perspectiva, que teve essa construção muito fundamentada nesses direitos e nesses princípios, acaba desvirtuando o que legitimou, em primeiro lugar, essa citação da marca em uma conotação comercial de acontecer. Não, perfeito, né? Até, esse é um argumento que me sensibiliza muito, né, Fih? Aqui discussão agora acadêmica, né, mas né, essa evolução da publicidade comparativa que teve no Brasil e tinha muitos, né, doutrinadores de respeito contra a prática em si mesmo, né, que acho que é uma crítica que sempre faziam, não estou dizendo que eu concordo com ela, mas que uma crítica que eu acho que tem que ser considerada é exatamente essa, Gabi, será que em 30 segundos, né, você vai realmente conseguir informar o consumidor ou você vai estar sendo assim parcial, obviamente falando, né, dos atributos mais benéficos do seu produto e eventualmente, né, obviamente você não vai contar que o outro vai ter outras vantagens, né, e pode ser tudo verdadeiro, mas acho que será que realmente é informativo, né, assim, porque o consumidor vai estar se beneficiando no final. Então, obviamente, quando você compara, né, preços, tem aquelas tabelas, né, comparativas de preço, tudo, acho que isso é super informativo, né, e outros exemplos que podem ser dados, mas quando começa realmente, né, um tom mais de guerra mesmo, né, e essa coisa mais do bom humor, e tudo vai para esse puffing, às vezes, acho que pode perder um pouco essa finalidade informativa, que acho que é o pilar para quem defende, né, a publicidade comparativa é livre concorrência e direito à informação, né, então, acho que isso, para o anunciante que vai fazer, é super importante você respeitar esses pilares aí de ser dentro do possível, mais informativo possível, né? Quanto mais informativa for, menor o risco, né, da publicidade, né? Mas já vivi isso, viu, João? De ver assim, os dois concorrentes brigando e o consumidor no meio, assim, pessoal, o que está acontecendo, né? Então, de não ter um caráter tão informativo, mas uma guerra mesmo entre E essa concorrentes, guerra, né? às vezes eu percebo agora com mídias sociais, né, que nos últimos anos ainda tá super forte. Você percebe às vezes até que o consumidor às vezes não acha muito bacana quando começa essa Sim. guerra e tudo, você vê nos comentários às vezes, sabe, tem gente defendendo uma marca, gente defendendo a outra, mas alguns falando, nossa, por que vocês estão fazendo isso, e etc. Teve casos nossos que, né, trabalhando no caso, eu vi ali os comentários no YouTube, né, onde a publicidade passa, ou né, aqui no Instagram, ou etc. Você vê que tem, às vezes, Então, às vezes, tem que até ser pesado isso, né, não só você está afetando a reputação da marca do seu concorrente, mas às vezes você pode ganhar o caso, mas você pode até afetar a reputação da sua marca porque você está sendo muito agressivo, né? E parte dos consumidores pode não gostar disso. Muita gente gosta, né, de um barraco ali, né? Quando tem esses reality shows sem barraco, cai a audiência, né? Mas às vezes com as marcas, não sei se com as marcas acontece a mesma coisa. Acho que é óbvio, de novo, é muito no caso a caso, né? Sim. Talvez uma outra coisa que eu possa trazer né, a gente teve um caso específico daquele da marca 3D, né, Gabi, que a gente pode trazer, que até foi um caso a gente trouxe dois casos em que foi permitida, né, a gente tem um caso em que ela foi proibida, e eram produtos de higiene doméstica, que também é outro lugar onde tem bastante publicidade comparativa, né, sabões em pó, alvejantes, ou desinfetantes, né, isso é uma área onde tem muita publicidade comparativa, e essa era interessante, porque nem era publicidade televisiva, era mais merchandising, então era engraçado porque era um merchan assim, aí tinha uma simulação o produto em ação, né, e a promotora de vendas... Casa é ótima. A promotora de vendas, quando, né,
limpava um azulejo com o anunciante, ela dava aquela raspada maravilhosa ali e o produto ficava ali limpinho. E o outro, ela dava uma espalhada assim na sujeira, né? E aí mostrava os dois, assim, mostrando que um limpava super bem e o outro não limpava bem. Eles tinham tirado o rótulo do produto comparado, mas o rótulo era super característico, assim, você olhava para ele e você já reconhecia qual que era o produto que estava sendo comparado, até porque tinha uma tampa verde bem característica e ele tinha proteção por marca tridimensional. Talvez isso que o anunciante não contava, que ele tinha a marca tridimensional. E aí então é uma questão assim, né? É subjetivo porque assim, putz, será que a promotora de vendas lá no Merchan fez em condição de igualdade, né, a limpeza dos dois e para ficar daquele jeito, né? E para completar, tinham mídias sociais, assim, né, Facebook, sobretudo naquela época o Facebook era o mais usado, acho que nem sei se tinha na época no Instagram, mas se tivesse também foi usado. E aí tinha fotos assim, né, o produto anunciante era a mãe super bonitona com uma roupa maravilhosa ali, com o cabelo perfeito levantando a criança, assim, usando o produto anunciado. E aí tinha um contraste, assim, do outro era uma mãe toda descabelada, com a cozinha toda suja, segurando o outro produto sem mostrar a marca, mas mostrando o rótulo, e esse rótulo de novo, desculpa, o formato da embalagem, né? E esse formato da embalagem era protegido por marca 3D. Então, nesse caso, foi até o STJ, né? E em todas as instâncias foi decidido que se ultrapassou ali o limite, né? Porque não tinha um contexto objetivo, não estava dizendo que limpava melhor de maneira objetiva e aí tinha essa proteção da marca tridimensional. Então, assim, ele estava usando explicitamente a marca, mesmo não mostrando a marca, que era a defesa principal, eu não mostrei a marca. Podia ser qualquer produto. Ele falou, olha, não. Primeiro que é um produto que se diferencia dos outros pelo rótulo, pela embalagem, né? Pela forma tridimensional da embalagem, ela está protegida como marca. Então, isso foi super considerado. Então, às vezes também é isso, né? Às vezes dependendo da proteção que você tem ali né, no que está sendo comparado, pode te ajudar também na hora do enforcement ali, né? Na hora de você exercer os direitos ali, isso pode ser importante. Então, também, né, a gente trouxe dois casos, para não parecer que tudo pode, né, Gabi? A gente trouxe dois casos que pode, esse a gente também pode trazer também como ponto de atenção, e teve dano moral, a empresa teve que pagar dano moral para outra por conta disso, né? Esse caso que o João mencionou, só para também deixar claro, de fato a marca era protegida como marca tridimensional, mas foi considerada que havia um dano à reputação da marca. Então havia um prejuízo ao consumidor. Então não era que era só a questão de você estar usando ali na publicidade comparativa aquela marca 3D de forma ostensiva, mas na verdade você conseguia reconhecer o fabricante daquele produto que estava sendo comparado, e aquela comparação ela era feita de uma forma que depreciava o produto do concorrente. E aí uma outra questão sobre esse caso que é interessante dizer é que esse caso foi para o CONAR. Eu tô aqui com a minha colinha da tabelinha CONAR, sim ou não. Esse caso foi para o CONAR. Não se obteve o resultado que queria ali no CONAR, e aí depois foi para o judiciário, e aí as três decisões, né, primeira instância, segunda instância e na STJ, a publicidade ela foi considerada como ilícita. Então, legal mesmo a gente trazer esses exemplos de quando não pode. E aí um outro caso que não pode também, que eu acho muito curioso, assim, que a gente estava falando muito da questão das informações serem claras e de você ter objetividade na comparação. Tem um caso que é uma comparação entre dois supermercados. E aí eu não sei, e aí aqui vou até me desculpar porque eu não sei exatamente onde essa comparação foi feita, mas a comparação que era feita era no preço dos produtos. Então era super objetivo. Você tinha o preço de um produto, o preço do outro produto ali, comparando no catálogo e dizendo que o meu preço é mais barato do que o dele. Mesmo com essa comparação objetiva, mesmo com essa comparação passível, né, de verificação se é verdadeiro ou não, essa publicidade foi considerada como ilícita. E ela foi considerada como ilícita porque você tem está sendo tendenciosa essa publicidade. Não é porque esses determinados produtos são mais baratos, e o claim era que eu sou um mercado mais barato, então não é porque esses produtos que você selecionou são mais baratos,
que todos os produtos do mercado, que no geral você fazer uma compra naquele mercado, você vai pagar menos do que fazendo no outro. Porque você pode estar ali de uma forma tendenciosa e você não conseguiu comprovar que você não fez isso, selecionando os principais produtos que são os que efetivamente são mais baratos nessa comparação, mas aí se você for olhar o todo, não necessariamente isso se verifica. Então, ainda que você tenha essa cautela, né, de fazer essa comparação objetiva, precisa tomar cuidado para que essa comparação ela não leve a uma conclusão equivocada, que foi o que aconteceu nesse caso. E aí, nesse caso, de novo, a publicidade foi considerada como ilícita, uma publicidade entre dois supermercados. Também nas primeira instância, segunda instância e no STJ, a decisão também foi mantida da publicidade comparativa ser considerada como ilícita. Acho que nesse tema, né, bem resposta de advogado, assim, mas ele é muito no caso a caso mesmo. Acho que é super difícil, né? Acho que foi muito bacana, né, o CONAR ter no artigo 32 as balizas, né? E o judiciário tem encampado totalmente esse artigo 32 do CONAR, como a Gabriela trouxe, né, na exposição dela. Mas, assim, são nortes, né? E que eu acho super positivo ter. Mas, assim, publicidade né, emoção, é subjetivo em si, assim. Então, é super importante. Acho que até um dos temas que eu mais gosto de advogar, porque depende muito da argumentação né, dos advogados, assim, né? Por que ofende, né? Onde é que ofende, ou onde é que você ultrapassou a barreira, né? Mesmo que não ofenda, às vezes, se você usou demais, né? Teve casos isso, teve um caso de 30 segundos, 25 segundos passa a marca do concorrente e 5 passa a sua. Será que realmente é razoável esse tempo? Então, assim, você tem que analisar, né? Dependendo do lado que você tiver, assim, tem muito argumento, é um caso que permite muita criação, assim, e argumentação. Então, super resposta de advogado lá do depende, mas para esse caso é muito no caso a caso. Então eu já vi casos, nossa, isso aqui a gente vai, né, o cliente vai perder porque não vai, e às vezes ganha, e às vezes ao contrário, nossa, aqui tá ganho e perde. Então, assim, é muito subjetivo para quem julga, né, apesar de existirem esses parâmetros que a gente discutiu hoje na live aqui. Então, acho que é muito no caso a caso mesmo, assim, acho que é o grande aprendizado que eu tive nesses anos aí de prática, né, nesse tema, é que é muito no caso a caso e que você tem que ir seguindo lá o artigo 32 e tentando ver onde é que você pode, né, ali pegar, quando você quer tirar, né, publicidade, ou para manter, né, dependendo do lado que você tiver, assim. Mas é um tema que eu adoro, assim, é muito intrigante por permitir isso, né, permite muito criação, né, então o advogado pode ser tão criativo quanto o publicitário na hora de argumentar. Então acho que são meus achados finais aí sobre esse tema. Eu também não sei, acho que talvez Gabi, né, que é bem didática, pode talvez dar um fecho do que a gente falou aqui para quem chegou depois também, e a Marcela também fazer ali as considerações finais dela, que a gente já está chegando em 1 hora de live, o negócio voa, né? Sim. Vai rápido. Acho que, então, para quem não pegou o comecinho e o meio da live, a nossa grande conclusão aqui é que publicidade comparativa é permitida, você pode fazer isso, mas tem que se observar diversos limites que aí você extrai tanto do Código de Defesa do Consumidor, o Código do CONAR também traz ali limites, e sobretudo da jurisprudência. Então, o que as decisões judiciais também vêm estabelecendo ali como sendo os limites. Eu acho que a apresentação verdadeira, né, você trazer uma comparação que é verdadeira e que é passível de comprovação, é um limite que precisa ser observado, evitar que essa comparação cause ali alguma confusão entre os produtos e as marcas que estão sendo comparadas ali, e, sobretudo, a questão da depreciação da imagem da marca e do anunciante. Então, a gente estava falando aqui no comecinho também que há uma relativização de alguns direitos marcários ali estabelecidos na LPI, mas o direito de integridade, de zelar pela integridade, de zelar pela reputação da marca, não tem sido flexibilizado, não tem sido relativizado nesse caso de publicidade comparativa. Então, se houver um entendimento de que essa publicidade, em alguma medida, fere a reputação, fere a integridade da marca, essa publicidade muito provavelmente vai ser considerada como ilícita. A grande questão aqui é o grau de subjetividade que está imbuído nessa análise, né? Então, eu acho que esses seriam os achados principais aqui da nossa conversa. E Marcela, e você, pela perspectiva dos anunciantes, aí, seus achados aí, depois do nosso papo? Gente, acho que o grande achado, assim, é prevenção, né? Que foi até um tópico, acho que foi o Rodrigo Sim, que colocou sim, aqui, né? Já sim. sumiu aqui para mim, mas acho que prevenção é uma coisa super importante quando você está vendo a perspectiva aí de uma grande empresa, né? Então, sempre tá marketing jurídico juntos ali nessa questão.
antes de lançar qualquer publicidade, para que riscos sejam mitigados e para que a gente faça tudo dentro do que a gente pode, né? E aí considerando aí, João, o lado que a gente está, né? Ou contra ou protegendo a publicidade, né? Uhum, Acho que esse é o grande marco aí para as empresas. perfeito. O pessoal tá elogiando aqui. Obrigado quem elogiou aí no chat. Também A Rubinha. O Rodrigo fez uma pergunta boa aqui de faça uma indicação de livros e artigos, se possível. Tá vindo aqui na minha lupa de pesquisa aqui, tá vindo mais um primeiro que eu indicaria. Acho que não sei se ela está aqui na live, mas a Lúcia Magalhães, né, do Magalhães e Dias, até um escritório lida bastante com assuntos de consumidor e publicidade. Então ela tem um livro que chama Publicidade e Direito, da Lúcia Magalhães, que é um excelente livro e acho que para temas de publicidade, tem publicidade comparativa, é uma grande referência. Acho que o professor Fábio Lio Coelho também, né, ele até foi membro do CONAR já e conhece muito esse tema de publicidade comparativa, né? Ele é um entusiasta aí da publicidade comparativa, até com viés mais liberal, então acho que ler o professor Fábio Lioa também em publicidade comparativa bem indicado. Lúcia Magalhães é mais, né, até mais recente e uma excelente doutrina também. Aí tem muitos artigos, né? A Natália Mazzonetto tem um artigo que também é bastante citado nos acórdãos, um artigo que foi publicado na BPI, que até foi também tema de alguma pós-graduação dela. Então, acho que esses três que me vêm à cabeça, assim, imediatamente. Não sei se Gabi e Marcela tem outras dicas, mas qualquer coisa, Rodrigo, depois você me escreve no privado aí eu te faço outras indicações. Eu acho que uma dica boa, aproveitando que o Rodrigo, pelo que eu entendi aqui, é divulgado, não é especificamente de artigo e livro, mas entrar no site do STJ e fazer uma pesquisinha de jurisprudência com publicidade comparativa, para ver os casos, dar uma lida nos casos, que com certeza também os limites, eles são bem discutidos nessas decisões também. Acho que o CONAR também, né, Gabi? Legal também olhar os casos do CONAR. Olhar os precedentes do CONAR A sempre prática, é super né? útil. Eles têm um site que eles organizam por temas e tem publicidade comparativa separadinho e aí por mês, né? Então você pode ir ali vendo todos os casos que o CONAR decidiu, né? Então foi ótima pergunta aí, Rodrigo, com ótimas perguntas aí. E vou fazer o aviso da Soraya só também aqui, que quem perdeu, né, o começo ou até quem não pôde, né, assistir, mas quer indicar para alguém assistir, vai ficar disponível aqui no Instagram da Liga, né? E também lá no canal do YouTube da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Então foi muito bacana, passou muito rápido, que pena, tava bom, gostoso papo. aqui, mas super obrigado aí para todos que assistiram e foi uma honra aí, Marcela, brigadão você ter topado participar, a Gabriela Eu que agradeço também. vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Super companheira de jornada aí do escritório, a Gabriela também, então muito bom ter vocês aqui hoje, todos que assistiram aí, e muito prazer ter vocês aí com a gente. Soraya, super obrigado por nos convidar aí. A Soraya está fazendo um trabalho super bacana aí com esse canal no Insta e muito sucesso aí para a Liga. Um abração para todos.